Orientações para a gente. Chegou a hora da gente começar nossa rodada de entrevistas e entender a leitura de grandes profissionais sobre os temas do dia. A gente recebe agora a Ariane Benedito, economista, todas as terças aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda, Ariane. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma terça-feira. Obrigada, Ariane. Prazer é sempre nosso. Bom, Maurílio até trouxe ali os índices nos Estados Unidos todos em alta, mercado bastante otimista, inclusive, depois das últimas falas, né, das falas de ontem ali de Jeremy Powell. Inclusive, tem bancos que já estão esperando cortes ali em julho. A minha dúvida é o seguinte, né, Ariane? O Fed, depois de tanta cautela, faria um movimento desse, né, de fazer um corte em julho para surpreender o mercado? Paula, acho que ainda não, né? Às 9h30 da manhã, no dia de hoje, a gente teve a divulgação de vendas do varejo dos Estados Unidos. O mercado esperava uma retração desse indicador, né, setorial, e veio uma estabilidade. Eu andei acompanhando algumas projeções de grandes casas, fiz uma média, tirei ali alguns cálculos dessas projeções, e a gente tinha ali uma projeção de 0,2 para crescimento. Então, a gente havia trabalhado com o consenso de mercado de menos 0,3 até uma possibilidade de 0,2, ou seja, um dado positivo. E o dado veio no meio do caminho, ficou com uma estabilidade. Ou seja, vendas do varejo é um indicador que mapeia bastante a economia doméstica, dado essa que o Fed vem dizendo que sente um pouco mais confiante, que os riscos inflacionários dessa parcela da inflação têm diminuído, mas de qualquer forma, ainda assim, um dado expressivo, né, para a medição de um indicador de atividade que, dado a magnitude de juros americana, a gente espera que comece a desacelerar. No entanto, o ponto positivo desse dado é que ele continua apresentando a desaceleração gradual da atividade, ou seja, a medição anterior, que foi até reajustada para 0,3 e contra a expectativa de menos 0,3, né, que frustrou, mas com uma estabilidade para a medição do setor, ainda assim é uma desaceleração. Então, o Fed, ele tem agora um pouco mais de espaço, né? As falas até traz ali a questão da confiança, que eles se sentem um pouco mais confiantes agora de não perseguir tanto a meta de 2%, né? Ou seja, não entregar, na verdade, não é necessidade de esperar a meta de inflação voltar a 2% para começar um período de flexibilização. Isso olhando para a defasagem, obviamente dito, né? A meta, ela é o grande objetivo do Fed, mas dá para começar a flexibilização monetária antes desse atingimento. E quando a gente olha para os dados de inflação, semana passada a gente teve dados mistos, né? CPI correspondeu muito bem, o mercado gostou, e é o dado de inflação que o mercado precifica bastante. Por outro lado, no final da semana, a gente teve o PPI, que é a inflação ao produtor, que esses dados de atividade acima, né, da expectativa, de fato, crochecam a informação, né? O dado de inflação ele crocheca, ou seja, se houve maior produção, obviamente a gente espera maior preço também. E o PPI veio acima das expectativas, um dado bem positivo, até dividiu o mercado no final da semana. Será que realmente teria espaço, né, para termos mais cortes do que o mercado já tinha colocado, que seriam 2 ainda dentro de 2024? E Paulo, na sua fala ontem, veio suave, crochecou todas as informações, ou seja, reafirmou, e o mercado ficou animado, né, Paula? Houve uma euforia ali em relação a esses possíveis cortes, até um adicional, mas ainda assim a probabilidade desse terceiro corte é baixo, né? A gente anseia, nós técnicos ansiamos pelo momento em que o Fed, né, o Powell vai vir trazer a data que vai ser o início do ciclo de cortes, que ainda parece que não foi muito firmado, não está muito claro entre os dirigentes, né? Mas, de qualquer forma, uma antecipação de maior flexibilidade de juros dos Estados Unidos é bom para a gente aqui no Brasil também, né? Corrobora ali para um mercado mais positivo, mais otimista. Ariane, é o que todo mundo quer saber. Muito bom dia para você, né? Quando que o Jerome Powell vai falar abertamente o que deve fazer? O mercado está animado, né? De 6 cortes no começo do ano, agora 3, já tinha pensado que não teria nenhum esse ano, mas agora 3 cortes, o mercado trazendo essa animação. E a gente vê, inclusive, né, alguma movimentação no próprio mercado, né? Principalmente os índices de small caps lá nos Estados Unidos
performando bem, os outros índices até indo de forma interessante, alguns renovando máximas, mas esse especificamente demonstrando que está iminente, né, esse corte de juros. Você comentou que existe até uma relação para trazer o benefício, né, desses cortes de juros aqui para o nosso mercado. Eu queria entender um pouco dessa visão, né? Quando a gente efetivamente ouvir Jerome Powell falando esse corte de juros e talvez projetando um segundo, como que o mercado já pode estar precificando isso? A gente já pode ter esses movimentos precedentes, a gente tende a ver andar mais ainda, o mercado ainda está reticente, por mais que otimista. Sei que são várias perguntas, mas eu estou tentando entender esse contexto para a gente poder pegar o movimento do mercado e tentar compreender, inclusive, toda essa movimentação que deve vir em breve. Bom dia, Felipe. Entendo muito a quantidade de perguntas. A gente também fica nesse questionamento, porque o mercado está descolando um pouco da teoria, né? Trouxe o dado inicialmente de vendas no varejo aqui para a gente poder pensar um pouco de forma mais analítica em relação a nível de atividade, que por lá ainda continua robusto, né? Por mais que o Fed entenda que agora deve trabalhar com um patamar de atividade acima daquilo que ele gostaria, visto a magnitude de juros trabalhado, né, a defasagem, juros muito mais altos, ainda sendo incidente, mesmo assim, com dificuldade de desacelerar essa economia. Por outro lado, o Fed trouxe essa confiança da questão de trabalhar com a inflação, de começar o ciclo de cortes, ainda que longe de atingir a meta de 2%. Obviamente, isso acontece, essa comunicação vem em linha com a dificuldade que eles têm nesse momento de entender a mudança estrutural ainda, de chegar naquelas variáveis que a gente discute bastante, ato do produto, taxa neutra. Tudo isso ainda não é muito claro nem para o Fed, nem para nós. Então, o Fed, por mais que ele deu nessas últimas comunicações, né, para a gente um cenário até mais otimista, de tranquilidade, no final das falas eles alertam por cautela. Ainda assim, precisamos trabalhar com cautela. De qualquer forma, o mercado se apega àquilo que a conjuntura macroeconômica tem condições de trazer, tem condições de puxar para a precificação de ativos, para câmbio, que também tem bastante o impacto de aversão a risco, e conforme outras variantes vão amenizando essa aversão a risco, o câmbio também tende a mapear, né, essa questão, câmbio e juros, né, tende a mapear essa questão de mais dissipação de aversão a risco. E a gente vê, de fato, a conjuntura, que no final é um crescimento ainda considerável para a economia americana. Preços, a gente também tem essa tendência de desaceleração gradual, e eu acho que a cereja do bolo para se vai continuar sendo 3 cortes em 2024 ou não, vai ser a divulgação do PCI. Se o PCI vier em linha com o CPI, mostrando uma inflação mais comedida, né, continuando no seu ciclo de desaceleração, mas ou próximo da expectativa de mercado ou abaixo dela, a gente tem condições de trazer ainda mais essa antecipação de juros para dentro de 2024, consequentemente, fechamento dos Treasuries, como a gente já viu na semana passada, e que também ajudou bastante a gente aqui, né? No entanto, na sexta-feira, os Treasuries voltaram a subir, dado a divulgação do PPI, da inflação ao produtor, que veio acima das expectativas, e aí dividiu novamente o mercado, criou-se a narrativa de que os dados ainda seguem mistos e a ansiedade pela fala do Powell. Mas acho que o Powell conseguiu acalmar, os dirigentes que falaram na sequência, conseguiram acalmar no sentido de confiança, estão confiantes com o ciclo que a inflação está tomando, né, a tendência de aceleração e a atividade que eles vão ter que trabalhar com um cenário agora de atividade um pouco mais robusta. E essa fala eu acho que deu para o mercado esse anseio por mais um corte. Então vamos colocar mais um corte, porque se ele está vendo mesmo que a gente que a magnitude utilizada de juros, mesmo que expressivo, não vai desacelerar tão fortemente assim a atividade, e que eles se sentem confiantes que isso não seria um choque adicional inflacionário, que não há mais riscos
né, em ambas as partes, que dá para trazer esses juros um pouco mais abaixo, olhando para frente, deixou o mercado também confiante, assim como o Fed, para projetar um corte a mais. E aí a gente está vendo o resultado aí na curva de juros, e esse fechamento dos treasuries é o que ajuda mais a gente aqui, porque o dólar é o DXY ali ele depende de outras variantes para se ter um número total numa tendência de alta ou de baixa, não depende só da conjuntura, tem dia que vai precificar mais a agenda macroeconômica, os indicadores, tem hora que a política vai ter um impacto grande, né? Só que a gente está vivendo uma somatória benéfica para o dólar e por isso essa apreciação e a dificuldade do real, né? Dado também, obviamente, as questões domésticas que a gente tem aqui, mas essa concorrência em relação à moeda. Mas quando a gente olha para juros, acho que os DIs estão acompanhando também esse alívio que os treasuries estão dando, dado que o mercado está gostando, né, dessa comunicação e digeriu muito bem os dados, quase que diminuindo o impacto que um PPI teria na medição do PCI, Felipe. Uhum. Ariane, ainda em cenário econômico, mas puxando